Oi, pessoal. Tô de volta agora para fazer a leitura da Paraxá da semana. O que é a Paraxá da semana? Para quem não sabe, é a porção de alguns versículos do Rumash, né, do Pentateuco, dos livros de Moisés, de Moshe Rabbeinu. E a gente vai fazer hoje, 29 de Tammuz, né, o último dia do mês judaico de Tammuz, a leitura das parashot que passaram, das porções que passaram, porque acabou que a gente não gravou a leitura. E a gente está começando nessa semana, no dia 27 que começou, que hoje é terça-feira, Yom Shelishi, terceiro dia. Então hoje é a terceira leitura da Parashá Devarim, né, da porção semanal Devarim, do livro de Deuteronômio, tá? Mas a gente vai ler desde o início, porque a gente não gravou tudo, e aí eu vou fazer em partes. Então, esse vídeo agora vai ser do capítulo 1, da porção da primeira leitura, tá bom? Quem não sabe ainda o que é porção semanal, Rumash, me manda nos comentários ou até mesmo no particular, tá? Pelo Instagram, no direct. Ou se não quiser colocar nos comentários do YouTube para não expor, não tem problema, pode me mandar no chat lá do nosso site educandocontorá.com, tá bom? Então vamos lá. A gente vou mostrar para vocês aqui qual o livro que a gente tá usando. A gente tá usando essa versão aqui, Torá Arashi, da editora Ma'anot, tá? Peraí, não tem problema da Ma'anot aqui, editora Ma'anot. E a gente vai ler agora em hebraico. Então vamos lá. A minha leitura em hebraico não é a melhor possível, tá? Eu gosto muito quando meu filho lê comigo. Mas como a gente vai dar uma adiantada aqui e numa outra leitura ele faz comigo, tá bom? Ele é Devarim, Asher Deber, Moshe, El Kol Israel, Be'ever, Hayarden, Bamidbar, Baravá, Mul Suf, Ben Paran, Uben, Tofen, Vilavan. וחצרות ודי זהב. אחד עשר יום מחורף דרך הר שעיר עד קדש ברנע. ויהי ב40 שנה ב12 חודש באחד לחודש. דיבר משה אל בני ישראל בכל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. Então, o que quer dizer? Então, na tradução tá assim. Elu Devarim quer dizer, essas são as palavras. Então, esse, na verdade, é o nome do livro. O livro é Devarim, porque começa com Elu Devarim. E Devarim vem de Davar, que são palavras. Então, na verdade, o nome que se deu em português, né, antigamente, Deuteronômio não é a melhor tradução. Deuteronômio, pelo que eu fiquei sabendo, do grego do latim grego, do grego, resumo. Realmente, o livro de Devarim, ele é um resumo. São as palavras de Moshe, que ele, antes de falecer, ele fez um resumo para Israel, para o povo de Israel, de tudo que tinha acontecido e das leis. Então, é um livro que tem as leis de forma mais condensada e os acontecimentos principais também, junto com as explicações, de uma maneira resumida, condensada, na verdade. Tá? Então vamos lá. Estas são as palavras que Moshe falou a todo o povo judeu, nos Bnei Israel, na verdade, a todo o povo de Israel, na margem do Iarden, no deserto da planície, no mar vermelho de Paran, entre
Tofel e Lavan, né, que são 2 lugares. Em Hatzerot e em Dizahav. Leva 11 dias de Horev até Kadesh Barnea, que eram 2 lugares naquela época. Através do Monte Seir. Aconteceu que no 40º ano, né, no ano 40 depois da saída do Egito, no 11º mês, no primeiro do mês, Moshe falou aos filhos de Israel sobre tudo que Deus lhe havia ordenado sobre o povo. Então, vamos ver aqui algumas explicações gerais sobre esse trecho. Rashi explica aqui por que começa, né? Essas são as palavras. Uma vez que são palavras de repreensão, e Moshe enumera aqui todos os lugares onde eles despertaram a ira de Hashem, a ira de Deus. Por isso não fez nenhuma menção explícita dos incidentes nos quais transgrediram, mas apenas fez alusão a eles por respeito a Israel, a fim de não angustiá-los. Então ele veio lembrar os lugares onde aconteceram problemas, mas ele não relembrou os fatos, apenas os lugares, porque isso já era suficiente para o povo naquela geração lembrar os acontecimentos de falhas que eles tinham tido. Por que a todo o povo judeu, né? A todo o povo de Israel? A tradução aqui está povo judeu, porque para facilitar, né? Porque às vezes as pessoas ficam às vezes confusas. O que é o povo judeu? O que é o povo de Israel? Porque hoje em dia a gente tem a Medinat Israel, né? Que é o país Israel, que não necessariamente é todo o povo Israel, o povo de Israel, né? Por isso que se fala hoje em dia também muito povo judeu. Mas aí é uma história, por que o povo de Israel acabou se chamando povo judeu. Isso foi por conta da separação das outras tribos e várias situações que aconteceram, que isso cabe num outro momento, tá bom? Se houvesse repreendido apenas alguns deles, aqueles que estiveram ausentes poderiam dizer: por que você ouviu as repreensões ditas pelo filho de Amram, que era Moshe, né, Moisés, o filho de Amram, e não respondeu uma única palavra a respeito? Se estivéssemos lá, teríamos respondido. Por isso, Moshe reuniu a todos e lhes disse: se alguém tiver algo a dizer, que diga. Por que ele fala no deserto, né? No deserto, na planície, no Mar Vermelho, o que ele foi falando aqui? No deserto quer dizer, naquele momento não estavam mais no deserto, mas nas planícies de Moabe. Assim, qual o significado de no deserto? Isso significa, diz Rashi, que ele os repreendeu por terem irritado a Deus quando estavam no deserto, dizendo: se ao menos estivéssemos morrido, né? O povo disse: se ao menos tivéssemos morrido quando estavam no deserto. E isso irritou Hashem, e isso ele está relembrando aqui, só apenas falando isso. Na planície, o que ele relembrou a planície? Ele os repreendeu sobre o que fizeram na planície, quando haviam pecado com o culto a Baal Peor em Shittim, nas planícies de Moab. Depois ele fala do Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? Moisés repreendeu o povo sobre sua rebelião no Mar Vermelho. Quando eles chegaram até o Mar Vermelho, né, quando estavam saindo do Egito, e disseram: será que faltam sepulturas no Egito que nos levaram para morrer no deserto? Né, naquele momento antes da abertura do Mar Vermelho, eles reclamaram e não tiveram fé inicialmente. Da mesma forma, eles pecaram quando viajaram do meio do mar, conforme está dito. E eles foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. E aí depois ele cita mais 3 lugares, que são Paran, Tofel e Lavan. Rabi Yohanan disse: revisamos toda a Torá, mas não encontramos nenhum lugar chamado Tofel ou Lavan. Então, o que quer dizer?
No entanto, Moshe os repreendeu por causa das tolices que tinham dito. Taflu, que tem a ver com tofelo. Sobre o maná, que era branco, Lavan. Né? O Lavan, na verdade, estava se referindo ao maná, o man, né? Que é? Dizendo, e a alma se fartou desse pão insubstancial. Teve um momento lá no deserto que eles reclamaram do mano. O que era o mano? O mano era um pão, eram floquinhos, né? Com gosto especial, que caía do céu todos os dias de manhã, como orvalho, e que eles colhiam todos os dias e faziam um pão. Então eles não precisavam plantar, colher. E o man, ele tinha o gosto do que a pessoa quisesse, né? E quanto mais justa era a pessoa, mais perto da tenda o man caía. Então, uma pessoa muito justa, ela não precisava parar de estudar a Torá, ela saía de casa, colhia bem pertinho no jardim de casa, ia para casa, fazia o pão para comer. E tinha o gosto das maiores delícias, do que a pessoa quisesse, o que era gostoso para ela, era o gosto do mano. E quando a pessoa não era tão dedicada ao estudo da Torá, então era mais longe que caía o mano para ela ter o trabalho de ir até lá e buscar, tá? Que isso também dava mérito para ela. Mas aí depois de muito tempo, acabou que algumas pessoas, né, muitas pessoas do povo reclamaram, e aí Moshe tá lembrando disso, né, que eles reclamaram, né, Taflu, falaram tolices sobre o Lavan, que Lavan é branco em hebraico, que era os floquinhos do man que era branco. Então eles reclamaram, e aí esse foi o erro que Moshe está lembrando. E por causa do que tinham feito no deserto de Paran através dos espiões. Então, por que está lembrando de Paran? Porque foi no deserto de Paran que eles fizeram aquela falha de inventar de levar os espiões, como a gente falou na Parashá Shilar, né? Tem aqui já a gravação da nossa leitura da Parashá Shilar, quem conhece, que está no livro de Bamidbar, no livro de Números, tá? Então, ele vai citando esses lugares. Ele cita também um lugar chamado Hatsorot. Na rebelião de Cora, que aconteceu onde? Em Hatsorot. Então, ele está lembrando dessa situação. Outra explicação também que Rashi achou, né? O Rashi Rabi Shlomo Ben Yitzhak, Zeuto Yagen Alenu, que seu mérito venha sobre nós em Shalom. Outra explicação que o Rashi achou foi, e ele lhes disse, vocês deveriam ter aprendido com o que eu fiz para Miriam em Hatserot, por causa da maledicência a respeito de Moshe. No entanto, vocês falaram contra Hashem. Então, também em Hatserot tinha acontecido também o fato de Miriam. Miriam era profetisa, irmã de Moshe, irmã de Moisés. E ela reclamou, falou mal de Moisés para o outro irmão deles, Aharon, Kadosh, Aharon Cohen, falando que ele não estava cumprindo com seus deveres conjugais com a esposa dele. Então, e a própria Tzipora nem tinha reclamado nada. Mas acabou que Miriam ficou preocupada, enfim, e por ela ser uma profetisa e por tudo que ela tinha de grau de elevação, né, por tudo que ela tinha recebido de Hashem. Então ela foi gravemente penalizada por ter feito isso. Ela foi tsarat e ficou fora do acampamento, mas o povo esperou por ela, porque ela tinha mérito para isso. E isso aconteceu em Hatserot. E aí Hashem falou, vocês não aprenderam o que aconteceu com Miriam, e agora vocês falam mal de Hashem, né? Falando, Hashem tá querendo levar a gente para uma terra ruim.
que foi isso que aconteceu, na verdade, os espias, né? Os espiões. Eles ficaram falando pro povo, a Hashem tá querendo levar a gente pra uma terra que tem gigantes, que vão comer a gente, que vai dar tudo errado, que a gente não vai conseguir, tudo mais. E em Dizahav, que significa ouro suficiente, né? Dizahav, que vem de Dai, né? De suficiente. Ele os repreendeu a respeito do bezerro, que tinham feito como resultado da abundância de ouro, que possuíam conforme foi dito. E eu lhes dei muita prata e ouro, mas eles fizeram o Baal, o ídolo, né? Então ele tá lembrando do momento... Ele tá lembrando do momento que aconteceu o pecado do bezerro de ouro, né? Que foi aquele momento infeliz que aconteceu em 17 de Tamuz, né? Lembrando, hoje é 29 de Tamuz, então a gente, há um tempo atrás, teve o dia do jejum de 17 de Tamuz, porque foi um dia realmente muito infeliz, que o povo tinha acabado de receber a Torá no Monte Sinai, com vários milagres e muita presença de Hashem, e uma vivência muito forte, e logo em seguida o povo tinha que esperar Moisés voltar. Isso era o tempo da... isso foi um tempo, né, que ele tinha dito, que era de 49 dias, e 49? Não, tô confundindo, não, 40. E aí o que aconteceu? O povo contou errado, começou a contagem ainda de tarde, e na verdade era para ter começado a contar no dia seguinte. E aí com isso eles terminaram a contagem antes da contagem realmente que tinha sido dita para eles fazerem. E aí eles começaram a reclamar, falando, Moshe não vai voltar, e agora? E foi uma época de muita angústia, porque é um período realmente que até hoje explicam, né, os cabalistas, os mestres, que é uma época, essa época que a gente está vivendo, em que existe uma luz muito grande oculta, então por isso também o impulso mal, etc., também cria uma série de armadilhas também pra gente achar, não vai dar certo, uma angústia de vai dar tudo errado, sem esperança e tal, porque na verdade tem uma luz oculta muito grande que a gente precisa fazer esse esforço de vencer essa tendência a ficar preocupado com tudo e achar que tudo é angustiante, pra gente conseguir ter acesso a essa luz, tá? Então essa também fica a dica aí do Mazal dessa semana, que a gente tá terminando o mês de Tamuz para entrar no mês de Av, e a gente tem que lembrar sempre do Av, Menachem Av, Hashem, que consola, né? E que Hashem a qualquer momento tá assim, ao nosso despertar para a vontade dele, para o querer dele, que ele vai trazer essa alegria, essa felicidade, essa completude, né? Essa shalom, realmente, tudo que a gente precisa para conseguir completar, fazer a vontade dele, de amor, de bondade, tzedakah u'mishpat, criar nesse mundo uma moradia para a presença divina, tá? Então a gente vai ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e a gente já volta com a continuação da leitura de Devarim. Até já!